A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, meus queridos irmãos e amigos. É uma alegria poder estar aqui nesta rádio para compartilhar a palavra de Deus com vocês. E hoje eu quero meditar na palavra de Deus e expor o texto do Gênesis, no capítulo de número 4, que nos conta a história, a triste história do primeiro homicídio e do gatilho para que isso acontecesse. E eu quero iniciar, antes até mesmo de ler o texto sagrado, com uma pergunta: qual a qualidade da nossa oferta ao nosso Senhor e quais as repercussões que isso tem trazido sobre as nossas vidas? Bom, o texto sagrado diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Apenas até o versículo 7. A palavra do Senhor para nós. Oremos. Pai, te louvamos por este início de tarde, te louvamos por mais um dia que o Senhor generosamente nos concede sobre a face desta terra, porque temos a oportunidade, ó Deus, de te honrar e te glorificar através da nossa vida. E agora, meu Senhor, que estamos aqui reunidos em torno da tua palavra, pedimos, Pai, usa-me como teu servo, como teu instrumento e fala ao teu povo, segundo a tua santa, perfeita e agradável vontade. Porque, ó Deus, a tua palavra transforma, a tua palavra muda histórias, Pai. E nós, assim, meu Pai, nos colocamos diante dela para sermos transformados, para termos nossa história mudada, segundo o teu eterno propósito, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, esse texto é muito conhecido, bastante conhecido, e conta uma história trágica de dois irmãos que tiveram a sua vida completamente afetada depois de um culto. E a razão disto é por conta da qualidade da oferta de um deles e consequente rejeição do Senhor dessa pessoa e de sua oferta, que é Caim, o irmão mais velho. Muitas pessoas propõem que o fato de Deus ter aceitado a oferta de Abel e não a de Caim é que Abel ofereceu sangue e Caim não. Porém, eu questiono isso. O texto não me dá margem para afirmar isso. Até porque o próprio Deus, posteriormente, estabelece ofertas de cereais no culto a ele, para que aqueles que viviam da agricultura pudessem também adorá-lo e ofertar, né, para a glória do seu nome. O que o texto me dá a entender aqui é que Caim levou a sua oferta naquele culto, ofereceu ao Senhor aquele culto, mas ofereceu um culto sem qualidade, ofereceu um culto de qualquer jeito. O texto é bem claro em dizer que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele trouxe do fruto da terra. Mas não há aqui nenhuma qualificação desse fruto, não há nenhuma descrição da qualidade desse fruto, nem se eram as primícias ou se não. Porém, quando o texto se refere a Abel, fala que ele trouxe as partes gordas das primeiras crias. Ele trouxe as primícias, ele trouxe a excelência daquilo que ele produziu ao Senhor. Ele ofereceu da sua excelência ao Senhor, ao passo que Caim não.
Caim, o texto não diz que ele ofereceu daquilo que ele tinha de excelente na sua lavoura. O texto apenas diz que ele trouxe o fruto da terra. E é então interessante que o Senhor aceita com agrado a Abel, porque antes de aceitar o que eu tenho a ofertar, o Senhor me aceitará, porque a minha oferta é em decorrência do meu coração. Logo, a qualidade, a excelência daquilo que eu ofereço ao Senhor é um produto do coração que eu tenho, de como está o meu espírito diante de Deus, de qual é a qualidade da minha espiritualidade diante do Senhor. E quando a gente fala de oferta, muita gente só pensa em recursos financeiros, em dinheiros, mas não. A nossa vida é uma oferta a Deus, como Paulo ensina em Romanos 12. E ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Todo culto é um sacrifício, é uma oferta de sacrifício ao Senhor, de entrega, de negação do eu para a glória de Deus, de ofertar o melhor que eu tenho na música. Quando o ministério de louvor ministra, eu canto com eles, eu canto com alegria também. Eu dou o melhor de mim cantando, ainda que o meu melhor não seja lá essas coisas, e quem me conhece sabe bem que cantar não é o meu forte. Mas como eu não estou ministrando, porque não é minha vocação nem meu ministério, e eu estou cantando com a congregação, então eu passo despercebido. Mas eu estou ali oferecendo o meu melhor ao Senhor. O Senhor quer a excelência de cada um de nós. E excelência é o melhor que nós podemos dar a Ele. Abel trouxe o melhor dele ao Senhor. Cada um de nós deve também ofertar o melhor de nós ao Senhor. Porque o Deus de toda a terra, o Senhor de toda a criação, é digno do máximo de cada um de nós. Porém, o texto me faz entender que Caim não fez isso. Ele não considerou isso. Ele apenas levou uma oferta. Talvez o que lhe sobrava, aquilo que não fosse fazer falta, ou talvez até aquilo que ele na verdade nem ia mesmo aproveitar, então ele leva lá, para o Senhor. E infelizmente o texto continua dizendo que o Senhor não aceitou Caim, consequentemente sua oferta. Para que Deus rejeitasse a oferta de Caim, primeiro Deus rejeitou Caim, porque assim como Abel, a oferta de Caim era resultado da qualidade da sua espiritualidade, do seu coração. E ele então ofertou a Deus aquilo que ele tinha no seu coração. Uma espiritualidade deficitária, uma espiritualidade talvez enfraquecida por alguma questão que o texto não deixa claro, mas o fato é que ele não foi aceito. E ele se ressente disso. O texto é muito claro porque diz que quando ele se dá conta de que o Senhor não o aceitou e nem aceitou a sua oferta, ele se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Ele teve uma reação interna de fúria e demonstrou isso de maneira externa através do transtorno do seu rosto, A gente expressa nossas emoções quando recebemos qualquer tipo de rejeição ou aceitação. As nossas emoções deixam isso muito claro. E isso aqui é algo que me fez pensar bastante sobre mim mesmo. Qual a qualidade daquilo que eu tenho oferecido ao Senhor como professor de teologia, como professor de psicanálise, porque não é apenas o momento de culto no templo, no nosso caso, que é uma oferta a Deus. Mas, como eu disse aqui, citei Paulo, todo o nosso ser, toda a nossa vida deve ser uma vida de culto a Deus. Ainda, citando Paulo novamente, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, Paulo diz aos irmãos de Corinto: portanto, quer bebais, quer comais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
Então, até mesmo o comer e o beber deve ser feito para a glória de Deus, não para a adoração do nosso ventre, né? Como o texto sagrado diz que muitos fizeram do seu ventre o seu Deus, não para nós mesmos, mas para a glória de Deus, para que o nosso corpo seja nutrido para a glória de Deus. E isso se aplica a todas as outras áreas da vida, como o texto sagrado mostra. Qualquer outra coisa fazei para a glória de Deus. Meu querido, minha querida, eu quero também te dizer que o seu trabalho é uma oferta a Deus, porque em última instância você não trabalha para o seu patrão, você trabalha para o Deus de toda a terra, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, diz o Salmo 24, versículo 1. O Senhor é o dono de todas as coisas e confere aos homens o direito de geri-las por um tempo, porque a nossa vida acaba, mas a criação e o governo do Senhor permanece para sempre. E onde você está, Deus te colocou nesse lugar para ser um representante dele, servindo com excelência e através do seu excelente serviço impactando vidas, fazendo essas pessoas enxergarem o quanto os cristãos são dedicados naquilo que fazem. E quando vierem te perguntar, você poder falar: faço assim, porque faço para a glória de Deus, porque faço para o meu Deus, porque eu sei que Ele está sendo adorado. Até porque prestar um serviço de excelência em qualquer área que você trabalhe, seja você um mecânico, um pedreiro, um engenheiro, um juiz de direito, um advogado, um professor, qualquer coisa que você faça, é um serviço ao próximo. E quando você faz com excelência, você está demonstrando amor ao próximo e está cumprindo o segundo mandamento, o segundo mais importante de todos os mandamentos. E isso é o propósito de Deus para nós. E é recebido por Deus como culto, como adoração. Eu gosto de usar uma frase que aprendi que diz: só tem culto na vida se houver vida de culto. E a verdade é essa. O nosso culto no domingo ou durante a semana, oferecido ao Senhor lá no templo, ele é resultado daquilo que nós fizemos durante a semana. Então, se de segunda a sábado eu não cultuei a Deus com a minha vida, Ele não vai receber a minha oferta do domingo. Ele não vai receber a minha celebração, o meu culto de domingo. Porque só tem culto na vida se houver vida de culto. A minha vida inteira deve ser um culto a Deus. No relacionamento com a minha mulher, com os meus filhos, com os meus irmãos, com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho. No exercício da minha profissão e no exercício do meu ministério, eu devo me dedicar à excelência. Então eu devo procurar ser o melhor pregador que eu puder ser para a glória de Deus. Não melhor do que ninguém, mas o melhor que eu puder ser para a glória de Deus. Porque Ele me vocacionou para esse trabalho. Ser o melhor psicanalista que eu puder ser para a glória de Deus. Porque Ele me deu esse trabalho. Ele me vocacionou para esse trabalho. Para o cristão, nada é secular, tudo é sagrado. E parece-me que Caim não tinha essa consciência, ao passo que Abel sim. Tudo é sagrado. Não há secular, meu trabalho é secular. Não, teu trabalho é sagrado. Deus te colocou nesse lugar por um propósito, e é um propósito santo. E você pertence ao Deus Santo. Você foi santificado pelo Deus Todo-Poderoso. Então, você tem uma vida sagrada, uma vida santa, e tudo aquilo que você faz deve santificar o nome do Senhor, deve glorificar o nome do Senhor. Caso contrário, nossa oferta não será uma oferta de excelência. Caso contrário, nossa vida não será uma vida de excelência. Então, se você canta também na sua igreja, faça o melhor que você puder. Aprenda cada dia mais, estude, aprofunde seu conhecimento de música. Da mesma maneira, se você toca, seja o melhor músico que você puder ser na execução do seu instrumento. Aprenda novas técnicas, evolua para a glória de Deus. Seja um Abel para o Senhor e ofereça o melhor do seu trabalho. Ofereça o melhor de si, o melhor daquilo que você pode produzir para a glória de Deus. Porque Deus deseja
realmente nos abençoar, mas em sua santa justiça, Ele não fará isso, sob hipótese alguma, se nós mesmos negligenciamos os princípios da bênção, se nós mesmos negligenciamos os princípios que a própria Escritura nos ensina de viver essa bênção, de viver essa alegria e de viver essa presença maravilhosa de Deus, essa aprovação maravilhosa de Deus. E aí isso traz consequências quando a nossa vida não é realmente aquilo que deveria ser para a glória de Deus. Nós começamos a nos sentir transtornados como Caim, talvez injustiçados dentro da igreja ou em qualquer outro lugar, e aí a gente começa o discurso da vítima, como Caim começou, o discurso da vítima, que a minha igreja não me valoriza, porque a minha igreja é isso, e a gente começa esse negócio, quando na verdade o que nós deveríamos estar buscando é a valorização e a aprovação do nosso Deus. E ainda que seja possível que isso aconteça em algum contexto, é muito pouco provável, que aconteça em todo o contexto eclesiástico. O Senhor tem levantado homens e mulheres para poder liderar a sua obra, e através desses homens e mulheres Ele tem nos selecionado e nos colocado nos lugares onde Ele quer que estejamos. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas nós precisamos, primeiro, nos apresentar dignos daquilo que o Senhor tem para nós. Caim não se apresentou de maneira digna diante do Senhor. E ele se transtornou em relação disso. E aí ele passa a ter, na verdade, uma expressão de murmuração, de reclamação e não mais de louvor. Eu gosto de dizer que a murmuração é a poesia dos derrotados. Os derrotados murmuram, os derrotados são reclamadores, os derrotados são arautos de más notícias, são aqueles que apontam um problema para cada solução, ao invés de uma solução para cada problema. Isso é coisa de gente derrotada, isso é coisa de gente que não valoriza o seu Deus, que não valoriza e que não entende o valor da obra do seu Deus em seu favor. E por isso está sempre buscando se justificar, está sempre se sentindo injustiçado, porque se julga melhor do que o próprio Deus a quem ele deveria dar o seu melhor. Infelizmente isso não é assumido nem declarado por essa mesma pessoa, né? Porque ele não vai sair desse lugar para que possa se sentir justificado. Quando o Senhor confrontou Caim e disse: "Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto?" O Senhor mesmo deu para ele o caminho. Se você fizer o bem, não será aceito? Se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. O pecado está sempre aqui, nos rodeando, está sempre aqui, buscando uma oportunidade, até porque ele está impregnado em nossa natureza, né, que herdamos dos nossos pais do Éden. E esse pecado deseja nos dominar, deseja nos conquistar, mas cumpre a nós dominá-lo. E a mim, a você, meu irmão, minha irmã, muito mais, porque Caim não tinha a plenitude do Espírito Santo que eu e você temos hoje. E mesmo assim, ele tinha uma responsabilidade diante de Deus. Imagine então eu e você, que recebemos o Espírito Santo em sua plenitude, coisa que nenhum dos santos do Antigo Testamento recebeu. Nós recebemos e temos o privilégio de contar com esse poder que nos ajuda a dominar o pecado dentro de nós. E muitas vezes fracassamos, muitas vezes ainda cedemos ao pecado dentro de nós e desonramos a Deus na nossa vida, no nosso cotidiano. É triste porque Caim não aceitou a palavra do Senhor para ele, e ele então decidiu matar seu irmão. E ele chama o Abel para o campo, e o Abel vai inocentemente. E quando estavam lá, Caim o ataca e o mata.
Infelizmente, esse espírito de Caim ainda tem residido em algumas pessoas que, igualmente, têm procurado matar aqueles que são aceitos pelo Senhor. Porque a sua motivação não é se tornar aceito como o outro, mas é eliminar o outro para que a sua oferta pareça melhor. Tentar denegrir, diminuir o outro, tentar tirar do outro os seus valores, tentar tirar do outro aquilo que ele tem de excelente ou desacreditar do outro, matando o outro, se não literalmente, como Caim fez, emocionalmente, atacando essa pessoa, como Caim fez, atacou o seu irmão. Muitos irmãos estão atacando os outros, porque ao invés de focarem em ofertar a sua excelência, estão focados em eliminar aqueles ou diminuir aqueles que aos seus olhos parecem melhores do que eles, ou aqueles que têm sido aceitos enquanto ele não. Se esse tem sido o caso de alguém que me ouve hoje, se esse tem sido o nosso caso, isso exige uma reflexão e uma sinceridade verdadeira diante de Deus, numa autoconsciência, num autoexame, de admitir diante de Deus que talvez eu esteja criticando o meu irmão simplesmente porque eu não estou focado em dar o meu melhor ao Senhor. Isso serve para nós pastores também, porque às vezes alguns pastores se ocupam em criticar outro pastor que tem experimentado ali um crescimento na sua igreja local, enquanto ele está perdendo, e aí ele procura apontar o outro pastor e dizer: ah, mas ele está crescendo às custas de outra igreja, ele está crescendo às custas da minha igreja e tal. Mas a nossa acusação não deveria ser essa, e a justificativa não deveria ser essa. A nossa reflexão deveria ser: por que as pessoas estão deixando de congregar comigo para congregar com outro? Por que as pessoas não querem permanecer caminhando com o Senhor sob a minha orientação e sob o meu pastoreio? Ao invés de eu criticar o meu irmão, que por meio da sua orientação e pastoreio tem atraído pessoas até ele, que com sua pregação de qualidade tem atraído pessoas até ele. E as pessoas querem ouvir esse pastor porque ele tem excelência naquilo que faz. E talvez estejam me deixando porque eu deixei a excelência naquilo que faço. Bom, esta é uma reflexão para nós. Que haja em nós o espírito de Abel. Que haja em nós o espírito de excelência. E que a gente leve ao Senhor o máximo que temos para levá-lo. Que a gente decida evoluir 1% a cada dia. Porque afinal de um ano nós seremos 3 vezes melhor do que éramos, para a glória de Deus, no início desse ano. Que o Senhor nos ajude a sermos Abéis e não Caíns. Que o Senhor nos ajude a serem homens e mulheres que oferecem o melhor do que têm e do que são, para a glória de Deus. Que nós sejamos esse tipo de cristãos, em nome de Jesus.